convencendo do pecado, da justiça, do juízo e do propósito. Que nessa noite o Senhor nos faça compreender o chamado que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou começar contextualizando a história. Israel estava em guerra contra a Síria, e o rei Ben-Hadad, rei da Síria, resolve sitiar Israel. O que é sitiar? Sitiar é você acampar exércitos ao redor da cidade, de forma que ninguém entra e ninguém sai. E esse sitiamento, ele durou muito tempo contra Israel. O que aconteceu em decorrência desse sitiamento? Israel começou a passar fome. Não tinha comida do lado de dentro. Se você ler o capítulo 6, por exemplo, você vai ver que tem uma disputa entre duas mães, que ao verem o rei de Israel, pedem ajuda, e ele diz: se Deus não nos socorrer, o que eu posso fazer? Ela vai contar: mas o que está acontecendo entre vocês? Ela disse o seguinte: é porque eu e a minha vizinha combinamos que, como nós estamos sem comer, um dia eu cozinhava o meu filho para a gente comer, e no outro dia ela cozinhava o dela. Eu cozinhei o meu filho, nós comemos, só que na hora de cozinhar o filho dela, ela escondeu o filho dela. Para você ter ideia do tamanho da fome que estava sobre Israel naquele período. Eles estavam vivendo um momento de extrema crise. E aí então, o rei chateado, ele vai até o profeta. Quando você lê o verso 1, o profeta Eliseu, ele libera uma palavra profética sobre Israel nesse momento. E eu vou ler aqui do verso 1 até o verso 2, o verso 1 e 2. Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Isso ele está dizendo que algo que era muito caro seria vendido muito barato, porque Deus haveria de mudar a sorte de Israel. Aí o que acontece? O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse a um homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Um homem incrédulo, que duvidou do que Deus poderia fazer, a profecia de Eliseu foi: você vai ver, mas não vai desfrutar. Então esse é o contexto em que entra em cena 4 leprosos. E a gente precisa entender uma coisa interessante a respeito da Bíblia. Romanos capítulo 15, verso 4, diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, com o objetivo de a gente, pelo testemunho deles, obter perseverança. Esse é o objetivo dessa história. Essa história é uma figura. Ela é obviamente que ela é uma história real, mas que ela traz ensinamentos espirituais para a nossa vida, para a igreja atualmente. Isso foi escrito para o nosso ensino, para que a gente pudesse entender o que Deus pode fazer através de pessoas simples, que se dispõem a ouvir o Senhor. Então, o objetivo hoje é despertar em nós uma consciência missionária, que às vezes nos falta. A gente tem um mundo sedento, faminto aí fora, sedento por salvação. Obviamente, quando eu digo sedento, é bem verdade que eu não me refiro ao fato de que a maioria dessas pessoas estejam buscando salvação. Elas estão mortas em seus delitos e pecados, elas nem sabem do que elas precisam, mas elas necessitam de salvação, e nós temos alimento para essas pessoas. Há no nosso coração, nos nossos lábios, uma palavra que traz vida, e nós não podemos nos calar diante da provisão de Deus, que primeiramente aconteceu sobre a nossa vida, e agora Deus quer que transborde através das nossas vidas. Por isso, a gente precisa entender essa história dentro de um ponto de vista espiritual, e aí fazendo uma correlação com o chamado de Deus no Novo Testamento de Cristo para nós como igreja. Então nós já entendemos que Samaria está sitiada, e aqui, ao falar de sítio, eu quero contextualizar isso para uma realidade espiritual também. Embora aqui, essa cidade foi cercada pelo inimigo, fazendo com que o próprio lugar de habitação dele se tornasse um cativeiro. E aqui a gente já tem uma realidade espiritual muito interessante, porque é exatamente o que acontece na nossa vida quando a gente está sem Cristo. Nós passamos a viver um estilo de vida
onde Satanás ele nos coloca no lugar onde o pecado, onde a lascívia, onde a mentira, ela se torna, nós somos sitiados, cercados por essas coisas, de maneira que o lugar onde a gente vive se torna um cativeiro, uma prisão sem muros. É assim que as pessoas estão vivendo, é assim que alguns de nós já vivemos, e eu tenho que falar isso também. Infelizmente, é assim que alguns de nós, mesmo depois de entregar a vida para Cristo, continua a viver. Depois de receber tão grande salvação, continua indo atrás do pecado, continua indo atrás da imoralidade, continua indo, apesar de tão grande salvação. Não tem se disposto a ir para os pés do Senhor buscar a presença, mas sempre que tem uma oportunidade de procurar o pecado, faz. Nós precisamos entender que quando Jesus nos salvou, Ele nos salvou com um propósito, não somente de nos abençoar, e nós vamos ver isso durante todo o percurso da mensagem, mas também de nos usar como instrumento de salvação para outras pessoas. Então, nós precisamos entender que Deus escolheu a mim, escolheu a você, e não importa quão pequeno nos sintamos, quão incapazes nos sintamos, Ele nos escolheu e Ele não estava equivocado ao fazer isso. Se existe alguém no universo que a possibilidade de errar é zero, esse alguém é Deus. Então no dia que Ele disse que Ele te escolheu, Ele não se enganou. Não foi um lapso de Deus que de repente, opa, desculpa, não te escolhi, é porque era outra pessoa. Não, quando Ele te escolheu, Ele sabia o que Ele estava fazendo, Ele viu coisas em você que talvez ninguém viu, mas Ele viu e Ele te escolheu, e você precisa acreditar nisso. Então, quando a gente vê Israel, Jesus viu o mundo sitiado pelo pecado, não por exércitos, não por falta de comida, mas falta de vida. Mateus capítulo 9, no verso 36 ao 38, Jesus disse o seguinte: vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Jesus foi capaz de fazer uma leitura do estado espiritual em que as pessoas se encontravam. O que me espanta atualmente na igreja de Cristo é não conseguir ver como Jesus vê. Isso me deixa um tanto intrigado, porque afinal de contas a palavra de Deus diz que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus, e se o Espírito de Deus habita em nós, nós deveríamos enxergar como Ele enxerga, sentir como Ele sente, amar o que Ele ama. Mas por algum motivo, a igreja desta geração não tem sido capaz de ver o que Jesus vê, não tem sido capaz de discernir o que Jesus discerne pelo Espírito de Deus, não tem sido capaz de amar o que Jesus ama. Pelo contrário, a gente ainda às vezes continua amando essa vida. Nós precisamos então começar a pensar em como a nossa relação está com Jesus, e se os nossos olhos realmente estão abertos. Se uma vez que fomos iluminados, nós devemos viver uma vida de acordo com a vocação que nós fomos chamados. Existe um propósito da nossa salvação. Embora dentro da nossa salvação exista sim, biblicamente, uma promessa de prosperidade, de bênção, de restauração, de cura, isso não é o fim em si mesmo. O objetivo da salvação não é nos abençoar. O objetivo da salvação é nos fazer testemunhas. O fim de todas as coisas é trazer povos para o louvor de Jesus. O objetivo final, nem missões é um fim em si mesmo. A gente não pode dizer que a gente faz missão por fazer missão. A gente faz missão com um propósito: alcançar o perdido, para que esses povos, esses perdidos, louvem ao Senhor. O objetivo final é que Deus seja adorado, engrandecido, louvado, honrado. Quando estou entendendo, diga amém. Portanto, se existe um propósito na minha e na sua salvação, nós precisamos discernir que propósito é esse. Se não estamos vivendo, precisamos entender por que não estamos vivendo. Quando nós vemos um mundo sitiado pelo pecado, cercado de medo, de vazios interiores, de crises existenciais, tanta depressão, tanta ansiedade, tanta angústia, tanto medo com relação ao futuro, as pessoas estão morrendo dentro de sistemas religiosos, dentro desse mundo caído, quem tem a palavra não pode se calar. Quando a gente pega a história, Israel está vivendo nesse mundo sitiado, e aí entra na história, havia 4 leprosos que estavam de fora da cidade. E é curioso a conversa entre eles, porque eu acho que a gente precisa começar a ter conversas assim entre nós, ou pelo menos conosco mesmo.
Por quê? Olha só, eles estão numa situação deplorável, do lado de dentro tem fome, do lado de fora tem um exército inimigo, e aí eles estão ali no meio, e eles estão pensando, se a gente entrar, a gente morre de fome, se a gente for lá, a gente pode morrer também. Mas é como se quem dissesse, eu não tenho nada a perder, eu vou fazer o seguinte, nós vamos lá no exército inimigo. E eles decidem ir. Quando a gente para pensar, e quando a gente para pensar em nova vida em Cristo, a grande verdade a respeito de nós, se nós tivermos visão espiritual, é que também recebemos uma segunda oportunidade, então deveríamos viver como quem não tem nada mais a perder. Como se as coisas desse mundo deveria ter perdido valor para a gente. De maneira que isso nos ajudasse a nos arriscar mais no propósito de Deus. Nos arriscasse a falar de Jesus para alguém nos nossos ambientes de trabalho, na nossa vizinhança, na nossa escola, mas a gente vive como se tivesse muito a perder ao fazer isso. Eu não falo de Jesus para as pessoas porque eu acredito que eu tenho muito a perder se eu for envergonhado, se me confrontarem, se me humilharem pela minha fé. A gente vive essa vida como se nós tivéssemos muita coisa a perder aqui. E por isso, a gente acaba não fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Porque você está se agarrando a coisas que Deus deveria ter te libertado. Quando eu digo Deus deveria ter te libertado, eu não estou dizendo que Deus falhou em libertar você. Eu estou dizendo que talvez você falhou em se apropriar daquilo que Deus preparou para você. Você precisa se apropriar por fé. Não há nada nesse mundo mais importante do que aquilo que Cristo fez por você, pela sua vida. Muitos aqui tentaram suicídio e estão aqui pela graça de Deus. Muitos aqui, as famílias estavam completamente arruinadas e Jesus foi lá e entrou com ação poderosa e restaurou famílias. Alguns doentes e foram curados, outros estavam na miséria, na rua, abandonados, largados, e o Senhor os encontrou, os achou onde você estava. Por que você vive como se tivesse algo a perder? Tendo em vista que quando você estava no mundo, você já não tinha absolutamente mais nada. Você chegou no fundo do poço. Já tinha perdido tudo. Já tinha perdido as esperanças. Chegou a desistir da vida. Quantas vezes você pensou em suicídio? Quantas vezes você pensou que morrer era a melhor solução, o melhor caminho, porque não dava mais para aguentar a dor? Aí Jesus vem, entra na tua vida. Ele vem e te abençoa. E agora você vive por aquilo que Ele te deu. Como se agora você se apega àquilo que Ele fez e se recusa a cumprir um propósito com medo de perder aquilo que Ele te deu. Faz sentido isso para você? Não faz o menor sentido. Isso é uma troca sutil que a gente vai fazendo na nossa vida, trocando o abençoador pela bênção. O Senhor está nos chamando para nós, a semelhança desses leprosos. Esses leprosos são um símbolo da igreja, porque nós éramos os leprosos. Doentes na alma, doentes no corpo, mas principalmente doentes no espírito, separados de Deus, sem revelação de Cristo, tristes, moribundos nessa vida. Jesus então, Ele ilumina o nosso entendimento, nos leva a crer nele e muda a nossa história. Então os leprosos representam exatamente aqueles marginalizados, que foram marginalizados um dia, mas que agora tem coragem de fazer alguma coisa, tem coragem de sair da mesmice. Você imagina, a atitude desses leprosos para mim ela é tão interessante, ela comunica tantas verdades espirituais, que eu fico refletindo e fico imaginando, meu Deus, por que a gente não consegue pensar assim? Porque, sabe aquela sensação de que assim, você prefere morrer num ambiente que te parece seguro, a se arriscar a fazer coisas novas? Você prefere morrer na mesmice, nem está bom, nem está tão bom assim, nem é a vida que você sonhou, nem é a vida que você planejou, mas está confortável. Então, é melhor eu conservar esse pouquinho de conforto aqui, do que me arriscar em algo novo em Deus. Os leprosos chegaram a essa conclusão: a gente vai ficar aqui, a gente vai morrer aqui. Eles olharam um para o outro e disseram assim: a gente vai morrer aqui? Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para a gente morrer na mesmice. Não dá para a gente ficar aqui esperando a morte chegar. A gente tem que fazer alguma coisa com a nossa vida. Eu acho que a igreja precisa dessa reflexão. A igreja precisa parar e pensar assim: beleza, é isso aqui que a gente vai passar a vida toda fazendo?
A gente vai passar a vida toda vindo para o culto de domingo, sentando na cadeira, vindo o culto, voltando para casa, e haja domingo, domingo após domingo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, fazendo a mesma coisa. Eu não consigo imaginar nada mais chato e sem vida do que isso. Mas alguém que se arrisca vai viver o novo de Deus na sua vida. Porque o que aconteceu com esses leprosos? Quando eles se arriscam, o que aconteceu? O exército estava lá, acampado. Se vocês não prestaram atenção na leitura, eu vou lembrá-los. Esses leprosos estavam lá, decidiram tomar uma decisão. Não, vamos fazer alguma coisa, nós vamos nos arriscar de alguma forma, nós vamos nos arriscar. E eles decidem então ir até o exército inimigo. Chegando lá, eles se deparam com o quê? Com o arraial do exército inimigo vazio. Por quê? Deus tinha operado um milagre. O exército que estava sitiando Israel, de forma sobrenatural, passou a ouvir o barulho de um exército enorme. Tanto é que eles achavam que o rei de Israel tinha contratado o exército dos hititas e dos egípcios. E eles pensaram, agora a gente está perdido, porque o barulho que a gente está ouvindo é de um exército enorme, a gente vai ser derrotado. Vamos fazer o seguinte, vamos fugir. Picaram a mula, foram-se embora. Deixaram tudo para trás, deixaram cavalos, alimentos, ouro, prata, roupas, tudo, armamento, deixaram tudo. E aí, quem achou a boa notícia? Os leprosos. Só acha a boa notícia aquele que se arrisca. Só vai achar o sobrenatural de Deus, a bênção de Deus, a provisão de Deus, aqueles que se arriscam a fazer alguma coisa pelo Senhor. E aí eles vão lá e descobrem, percebem que não tem ninguém. E eles começam então, e aqui tem uma coisa interessante, que eles encontram esse milagre silencioso, de modo semelhante. Jesus diz o seguinte, a gente acha assim, Deus ainda está preparando o meu chamado, o meu ministério. Não, Deus já está pronto, amigo, já fez. Todas as coisas estão prontas no reino celestial, a Bíblia diz isso. A palavra do Senhor diz que Ele deixou todas as obras prontas para nós andarmos nela. Só falta a gente tomar uma decisão de fazer. João, capítulo 4, no verso 35, Jesus disse, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. A provisão já está pronta. Já está pronta. A gente tem até um conceito equivocado. Porque quando Jesus está dizendo que os campos estão brancos, estão prontos, não significa dizer necessariamente que o coração das pessoas está inclinado para o Evangelho. Pelo contrário, isso pode significar que o coração das pessoas está cada vez mais enraizado no pecado. Porque a verdade é que precisa do Evangelho aqueles que estão escravos no pecado. Quando você vê alguém que está jogado no pecado, talvez a gente tenha a tendência de dizer, o que para mim parece mais uma fuga da nossa própria responsabilidade. Isso aí não quer nada com Deus não. Você já pregou para Ele o suficiente? Você já orou por Ele o suficiente? Você já jejuou? Você já fez alguma coisa espiritualmente? Ou você simplesmente conseguiu arranjar um argumento com aparência espiritual para não cumprir com o chamado? Porque na verdade os campos estão brancos justamente porque as pessoas estão precisando de salvação, porque elas estão atoladas no pecado, porque elas estão no lamaçal de pecado, porque elas estão escravas do pecado. É isso que muito provavelmente significa os campos estarem brancos, as pessoas precisarem de salvação, elas terem necessidade de um Salvador, porque elas estão destruindo a si mesmas. Então, ao chegar, Jesus mostra esse cenário, e quando alguém decide tomar uma atitude, vai se deparar com o milagre de Deus. Aí quando a gente volta para a história de Israel com os leprosos, eles decidem ir ao arraial, eles encontram um milagre, eles saem da apatia espiritual, eles saem, da letargia espiritual, onde a gente está aqui se devorando uns aos outros. É curioso como o propósito cura. Você sabia disso, que o propósito cura? Quanto mais ferido emocionalmente você é, menos propósito você tem. Pode ter certeza disso. Anota o que eu estou dizendo aí. Quanto mais propósito espiritual você tem, mais sarado na alma você é. Porque a lógica é simples. Se eu estou ocupado com um propósito, é igual Neemias.
planejando matar Neemias. Neemias está construindo um muro, aí alguém chega para ele: Neemias, querem falar contigo. Ele diz o quê? Diz lá que eu estou ocupado demais com uma obra aqui, eu não posso parar. A gente não tem tempo para ressentimento, a gente tem um propósito para cumprir. Então, quanto menos propósito você cumpre, mais emocionalmente doente você é. É por isso que é cheio de trauma, cheio de coisa, porque o propósito cura. O propósito de Deus, a missão que Deus colocou para nós nos cura. Quer ser curado? Quer ser curado nas suas emoções? Quer se sentir amado? Quer se sentir uma pessoa valorizada? Vai cumprir seu chamado, porque é aí que está a tua cura. Não está em você ficar esperando que alguém te dê alguma coisa, está em você cumprir o seu propósito, porque no seu propósito você entende a razão da sua existência. Quando você entende a razão da sua existência, nada mais importa. Não importa a validação do outro, não importa a aprovação do A, não importa a aprovação do B, você sabe por que você existe. Jesus muitas vezes se moveu pelo propósito, e por isso ele tinha condições de encarar todas as afrontas, todas as rejeições, o machucado, todas as vezes que alguém tentava ferir ele com tanto amor, com tanta graça, porque ele sabia quem ele era, ele estava vivendo um propósito, ele veio aqui cumprir uma missão, então ele sabia que aquilo fazia parte da missão. Eu sempre olho para as adversidades da minha vida desta ótica. Se o Senhor permitiu, eu estava comentando hoje no discipulado, se surge alguém difícil no meu caminho, na minha vida, eu pergunto de Deus: Deus, por que essa pessoa está no meu caminho? O Senhor quer me ensinar o que através dela? Porque eu acredito que Deus está no controle de todos os aspectos da minha vida, todos. Não existe nada na minha vida, nem na sua. Tudo bem. Eu acho que alguns de nós, a gente vem para Jesus com tantos problemas, que a gente quer desfrutar de algum alívio. Inclusive Jesus disse para a gente vir até Ele, porque Ele daria alívio para as nossas almas. Tudo bem, o grande problema é a gente continuar nesse nível a vida toda. Ok, você vai vir para Jesus, você teve muito sofrimento, você estava sofrendo demais, sua família estava muito ruim, e agora você veio para Jesus, você está vendo as coisas se ajustarem. Você só não pode se viciar em querer só para você, só para você, só para você, só para você o tempo todo. Você não pode se viciar em só comer e enriquecer, comer e ganhar dinheiro, comer e enriquecer. A semelhança desses leprosos que são a imagem da igreja, algum momento a consciência de que você tem uma missão precisa surgir. Porque enquanto no verso 8, vamos ler: tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Beleza, isso é muito nosso, é muito a igreja. Receber uma bênção, vou desfrutar essa bênção de toda maneira que eu posso. Só que alguns de nós se perdem e não segue o caminho dos leprosos, porque no verso 9, então eles disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Qual foi o problema que eles encontraram? É que eles perceberam o seguinte, na continuação do verso ele diz: isso é um dia de boas notícias. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. A primeira coisa que eles percebem é: peraí, a gente está desfrutando aqui, mas tem gente que está morrendo. Está tudo bem com a sua família hoje, mas tem família que ainda está sendo destruída. Está tudo bem com a sua saúde, mas ainda tem gente doente aí precisando de oração. Está tudo bem com as suas emoções, hoje você foi curado da ansiedade e da depressão, mas ainda tem gente sofrendo com ansiedade e depressão. Está tudo bem, hoje você foi liberto dos vícios, mas ainda tem gente aprisionada nos vícios aí fora. Então, depois de desfrutar do que Deus fez na sua vida, você não acha que está na hora de você parar como esses leprosos e pensar: peraí, o que a gente está fazendo aqui não está certo. Eu não posso ficar vindo todo domingo, domingo após domingo, só atrás de bênção, sem pensar que tem gente precisando também. Você não acha que está na hora de pensar assim? Você não acha que está na hora de acordar para entender que a vida não é só sobre você? Você não acha que está na hora de acordar e lembrar que a vida não é só sobre comer, beber e enriquecer? Que como cristãos nós somos sal da terra e luz do mundo e temos uma missão a cumprir. Você não acha? Eu não estou dizendo que você não pode continuar desfrutando do que Deus possa lhe dar, mas você não pode só desfrutar do que Deus tem para lhe dar.
Você precisa despertar a consciência missionária à semelhança desses leprosos, porque eles disseram: isso não está certo, isso está errado. Está errado viver de forma... É errado você viver só para você. Isso é errado. Eles chegaram a essa conclusão pelo Espírito de Deus. Está errado o que está fazendo. Tem alguém precisando. Quantas vezes você decide ajudar alguém com uma palavra? Eu não estou falando de caridade não apenas, irmãos. Beleza, você pode até dar um prato de comida, mas um prato de comida não resolve o problema das pessoas. O que elas precisam é de transformação. O que elas precisam é de salvação. É muito bom, a gente também tem que dar o prato de comida. Ação social o governo faz. Mas sabe o que o governo não tem, nós temos? A palavra de vida eterna. O governo tem ações sociais, as ONGs têm ações sociais, a igreja também tem que ter ação social. Mas nós temos que ter mais do que isso. Nós precisamos colocar para fora a palavra que Deus tem nos dado de salvação. Eu posso ouvir um amém aí? Porque se for para fazer ONG por ONG, a gente abre uma ONG. Se for para fazer caridade apenas para as pessoas, a gente abre uma ONG. A gente arrecada alimento, fica dando alimento para os pobres. A gente faz alguma coisa nesse sentido, mas eu quero te dizer uma coisa: nada disso salva, nada disso transforma. Isso é importante porque somos seres sociais, e como seres sociais nós precisamos cumprir com a nossa função social. Mas isso não é o ponto principal da igreja. A missão principal da igreja não é dar cesta básica. A missão principal da igreja não é dar dinheiro para as pessoas. A missão da igreja principal é levar o evangelho para que as pessoas sejam transformadas e salvas. Essa é a função da igreja. Funções acessórias a isso, é lógico, a própria palavra de Deus diz: eu não posso dizer para alguém que está com fome, Deus te abençoe. Se a pessoa está com fome, eu tenho que orar por ela, mas eu também tenho que ajudá-la. Mas a nossa principal função é levar vida de Deus para quem está morto. E aí eu te pergunto, tem muitos de nós nos damos por satisfeitos porque a gente está fazendo alguma obra social por alguém. Minha pergunta é: quanto da palavra de Deus você tem semeado? Não pare de fazer o que você está fazendo, mas acrescente a sua obra social uma obra espiritual. Acrescente às suas ações sociais uma obra espiritual que vai impactar, porque a comida vai saciar ele aqui, mas não resolverá o seu problema na eternidade. Ele continua perdido, com a fome saciada, mas perdido. Com o corpo coberto por uma roupa, mas morto espiritualmente, ainda vai para o inferno, mesmo depois de se alimentar, mesmo depois de ser vestido, mesmo depois de dar uma sopa, mesmo depois de dar uma oferta, mesmo depois de qualquer uma dessas coisas. Se nós não levarmos o evangelho, eles ainda vão para o inferno. Então nós não estamos aqui para aliviar uma dor momentânea, mas para resolver um problema eterno. É problema de eternidade. O que a gente está tratando aqui, irmãos, eu vou usar um termo aqui, mas entendam o que eu vou falar. O nosso negócio aqui, ele é eterno. Ele trata de eternidade. Ele não trata dessa vida. O foco dele não é essa vida, é o porvir, é a eternidade. A gente vai trazer alívio para o máximo de pessoas possíveis que nós pudermos nessa vida, mas acima de tudo nós precisamos levar a boa notícia do evangelho, porque essa é a nossa chamada. João capítulo 6, verso 35 diz assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Estou fazendo um paralelo com o que está acontecendo em Israel no caso de 2 Reis. O povo está com fome. Assim, espiritualmente falando, as pessoas estão com fome de vida de Deus. As pessoas estão depressivas, angustiadas, tristes, abatidas.
E quem é que vai gerar vida? Não é autoajuda. Hoje eu ouvi a Kelly compartilhando sobre o estoicismo, que é a filosofia do amor próprio. Se ame. Isso não resolve o problema da eternidade e nem dessa vida de ninguém, porque é o amor de Cristo que nos preenche. Você está entendendo? E quem é que tem a palavra? Quem é que tem o pão vivo habitando dentro de si, se não a igreja? São os crentes. São os crentes que têm a vida de Deus dentro de si. Romanos, não é por isso que a gente entende então por que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 10, no verso 15, 14 e 15: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E ele finaliza: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. É por isso que a beleza em quem prega, nos pés, isso é uma figura de linguagem, para mostrar que a ação de levar o evangelho é uma atitude bela aos olhos do Senhor. Por quê? Porque trata com o verdadeiro problema da humanidade. Não trata com comida, não trata de bebida, mas trata da presença do Espírito Santo habitando dentro do homem, trazendo vida onde havia morte, perdão onde havia culpa. É isso que o evangelho faz. Agora, quem é que carrega essa mensagem? O mundo? O mundo não pode receber o Espírito Santo. A igreja tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Você que está colocando suas dores, que está sofrendo, e você às vezes não faz nada. Não tem coragem de falar de Jesus. O máximo que você consegue é prestar um auxílio emocional. Essa pessoa precisa de ajuda espiritual, irmão. Precisa conhecer a verdade. Verdade que você afirma conhecer. Só tem uma explicação para você não compartilhar aquilo que Deus te deu. Deus não te deu. É a única coisa que explica. Porque se Ele te deu, você tem que compartilhar. Ele não deu só para você. Só tem uma coisa: parece que você recebeu, mas não recebeu. Qual é a verdade? Só parece que você recebeu ou você recebeu? Porque se você recebeu, você só tem uma saída: compartilhar. Agora, se só parece, aí realmente fica difícil, porque como é que você vai compartilhar o que você não recebeu, né? Aí fica realmente difícil. O Senhor está te chamando, está nos chamando. Guardar o evangelho para nós mesmos é egoísmo espiritual. Tanto que a afirmação dos leprosos é: o que a gente está fazendo é errado. Você que tem vindo aqui tem recebido conforto da parte do Espírito Santo. As palavras que o Senhor tem liberado ao teu coração, seja no culto, seja numa célula, seja na sua vida pessoal com Deus, seja na sua comunhão interna, ali no seu quarto, o Senhor está liberando palavra. Ele tem trazido conforto ao teu coração, alegria, fé, ânimo, para você olhar para o futuro com esperança. Você não está pensando em compartilhar isso com ninguém, tem alguma coisa errada. Você não queima no teu coração dizer: eu preciso falar disso aqui para as pessoas, porque eu sei onde é que eu estava, eu sei o que eu estava vivendo, eu sei o que eu estava enfrentando, e olha onde é que eu estou, olha o que Deus já fez na minha vida, eu tenho que falar disso para alguém. É a lógica do reino, que quando a gente é alcançado, a gente quer alcançar, que quando a gente recebe graça, a gente quer dar graça, que quando a gente é reconciliado, a gente quer reconciliar. Ele é o autor da mensagem. Sabe, a gente precisa voltar a crer no evangelho, porque as pessoas são salvas para o meio pelo qual as salvamos. Por que eu estou falando de obra social? Se você salva as pessoas por meio de rancho, elas são salvas para comida. Mas se você é um instrumento de Deus para salvar as pessoas pelo evangelho, elas vão ser salvas para o evangelho. O problema é que a gente está usando muitas vezes meios equivocados para tentar salvar as pessoas, quando só tem um meio válido: o evangelho de Jesus Cristo. Só. E aí elas vão se converter, elas vão ser salvas. Muitas vezes nós estamos usando o emocionalismo. Eu já falei isso aqui, eu vou falar de púlpito novamente. Eu acho que eu nem falei de púlpito. Eu vou fazer meia culpa, porque eu acredito que eu falhei no ensino da doutrina de paternidade espiritual. Porque parece que a gente gerou um monte de crente milindrado e que precisa o tempo todo ter o seu ego afagado, mimado, que não consegue ouvir uma verdade, que se ofende e quer ir embora.
quer deixar o líder, quer deixar a igreja, quer abandonar tudo. Eu confesso que eu acredito que eu tenho responsabilidade nisso. Porque quando a gente fala de paternidade espiritual, nós estamos falando de DNA, nós estamos falando de legado. Nós não estamos falando de carência afetiva. Nós estamos falando de alguém que vai te dar todo o afeto que os teus pais não te deram. Porque quem vai te dar isso é Jesus, não é nenhum homem nessa terra. Se você ainda não conseguiu ter a revelação que preenche o teu coração, você precisa continuar buscando. Não em pessoas, não no pastor, não na pastora, não no seu líder, em Jesus Cristo, porque Ele é a cura da sua alma. Aí o que aconteceu? A gente começou a transferir para a gente, para pessoas, para líder. Aí quando o líder não vai visitar, eu não quero mais, porque meu líder não vem me visitar. Porque, pelo amor de Deus, irmãos, quem te salvou foi Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz por você. O seu líder, o seu pastor, são meros mortais, instrumentos de Deus. Nós temos responsabilidade, não estou fugindo da minha responsabilidade. Sabe qual é a minha responsabilidade? Ser um exemplo na palavra, na pureza, na fé e no amor, para que siga um DNA cristão. Paternidade espiritual nesse sentido é exatamente isso, ser um modelo, não suprir carência emocional. E por que eu estou falando disso? Porque por carências emocionais a gente deixa de cumprir o nosso chamado. Porque eu só vou cumprir meu chamado se meu líder vier me visitar aqui todo mês, toda semana. Porque se ele sair para algum lugar e não me chamar, eu também não cumpro mais o meu chamado. Porque ele fez um churrasco e não me convidou, então eu também não quero mais saber de cumprir o chamado. Porque ele foi na pizzaria e não me chamou, eu não vou mais cumprir o meu chamado. Pelo amor de Deus. A gente precisa amadurecer. Vocês gostam da polêmica, né? Mas essa é uma verdade que precisa ser exposta e precisa ser corrigida na nossa maneira de viver o Evangelho aqui, como IDPB Reviver. O Senhor Jesus é o único Senhor sobre a nossa vida, o único, e Ele é tudo o que a gente precisa. Quando John Piper, eu compartilhei uma frase no meu status do John Piper, que eu achei maravilhosa. Ele disse que quanto mais satisfeito um crente é em Cristo, mais ele glorifica a Deus. Deus é glorificado em crentes satisfeitos com Jesus. Eu achei isso sensacional. Sensacional. Porque assim, a gente quer suprir nossas carências através das pessoas, e Deus nunca é glorificado. Quando a gente encontra, fala a verdade, pense comigo. Quando você encontra um crente, que você vê que a fé desse crente é inabalável, que ele é apaixonado por Jesus, que ele ama Jesus acima de tudo, fala a verdade, mesmo você sendo um crente, esse outro crente não te impacta, ele não causa um negócio no teu coração, diz, cara, que crente diferente, ele é um crente diferente de mim. Eu acho que eu sou de uma outra categoria de crente, porque esse cara aí é de uma categoria acima, crente, aquele crente. Mas, cara, na verdade, ele só fez o que todos nós deveríamos ter feito desde o início. Encontrou em Cristo o seu deleite, o seu prazer. Volto a dizer, isso não tem a ver com nós sermos irresponsáveis na nossa responsabilidade de nos ajudarmos mutuamente, de carregarmos os fardos uns dos outros, porque isso é a lei de Cristo, está escrito em Gálatas. Mas eu estou falando de quem é o nosso fundamento. Quando alguém faltar conosco, eu ainda tenho o que mais importa: Cristo. Ponto. Entenderam? Então o Evangelho, Jesus é o pão. O Evangelho é como um pão em tempos de fome. É injusto sabermos onde tem pão. É injusto ter pão e não compartilharmos. Chega a ser pecado. Olha o que ele diz no verso. E aqui é uma reflexão. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar ao palácio do rei. Depois que eles caem em si, de que eles precisam contar uma boa notícia, porque eles não poderiam desfrutar daquilo sozinhos, eles decidem então, eles primeiro refletem. Se alguém souber, vamos pensar a nível de eternidade, pensar que Jesus voltou.
Jesus voltou. Aí, por algum motivo, eu não faço ideia de como será a volta de Cristo e como é que a gente vai lidar os perdidos, aqueles que serão condenados, os que serão salvos. Mas vamos supor, por um momento, que a gente vai ver as pessoas sendo condenadas. E você começa a ver aquele seu amigo de trabalho, aquele seu vizinho sendo condenado. E Jesus te perguntando: e aí, por que você não falou para ele? Você não tinha um pão? Por que você não saciou a fome dele? Uma coisa é quando você dispôs o pão e a pessoa rejeitou. Haverá que vai rejeitar? Haverá. Mas aí a gente não controla essa parte. Nossa parte é oferecer o pão. É compartilhar o alimento. Mas se não fizermos, você imagina quão irresponsável vai parecer na eternidade, diante do Senhor, ter tido a oportunidade de fazer e por escolha não ter feito? Não me parece legal. Como esses leprosos disseram: se nós não formos lá, nós seremos castigados. Eu imagino que haverá alguma consequência para a negligência com os nossos dons. E a gente tem vários textos que falam disso. Haverá consequências para a gente, por todo o tempo que nós ignorarmos o nosso chamado. Haverá consequências. Nós não podemos achar que sairemos ilesos. E aí, eu lamento dizer para você, mas é muita ingenuidade, ou então um pouquinho, falta raciocinar um pouquinho mais, até de forma lógica, você preservar essa vida e perder o que tem na eternidade para você. Valeu de nada. Essa vida, ela é como uma gota de um conta-gotas em um oceano. Ela é só um pingo diante da eternidade. E aí você preserva esse pingo e abre mão do oceano. É o que muita gente faz quando não cumpre o seu chamado. Você preserva a sua vida aqui, seu conforto aqui, você come, você bebe, você enriquece, mas você não pensa nos outros. Mas você não ajuda ninguém, mas você não prega o evangelho para ninguém. Você acha que isso parece razoável no céu? Reflete um pouquinho. Parece razoável no céu? No céu que você quer ir? No céu que você quer morar? Você acha razoável que tenha crentes que pensem dessa maneira? Que comam, bebam, busquem riquezas? Até aqui não tem nenhum problema. Eu acredito que a maioria de nós vai seguir esse caminho inicialmente, mas que em momento nenhum da sua caminhada, ele foi desperto para uma consciência coletiva, missionária, para dizer: não, alguém precisa mais, tanto quanto eu. Tanto quanto eu já precisei, um dia tem quem precise, eu preciso levar o evangelho. Esse é o chamado de Deus para nós. Ficar em silêncio diante da salvação é pecado. Isso pode comprometer a sua salvação. Isso vai comprometer a sua salvação. Porque muitos de nós, inclusive, fazem isso em desobediência deliberada. Sabe por quê? Eu sei que tem gente aqui que tem chamado para viver do ministério, mas não tem coragem, não tem fé, tem medo de passar fome, tem medo de não ter dinheiro. Você acha que esse nível de incredulidade machuca o Deus, sim ou não? Você consegue ver Deus dizendo assim: não, filho, você foi a vida toda incrédula com o meu chamado para você, mas entre no gozo do seu Senhor? Parece razoável para vocês? Sim ou não? Sim, vocês têm medo de responder, né? Bateu na ferida. Não parece. Você sabe que não parece razoável. É só uma questão de lógica, simples até. Não parece razoável. Há uma urgência da missão. É dia de nós pregarmos as boas novas. Os leprosos voltam à cidade. Eles anunciam o que viram, o que experimentaram, o que comeram, o que beberam, o quanto enriqueceram, e mostram o grande feito do Senhor em suas vidas para aqueles que estão na cidade sitiada ainda, que estão morrendo de fome. Então, eles não eram perfeitos. E aqui tem uma coisa interessante a gente pensar, porque você pode, até hoje tem gente que não cumpre o seu chamado, sua missão, porque continua dando desculpa. Mas eu sou isso, eu sou aquilo outro. A gente está falando de 4 leprosos, irmãos. A Bíblia, eu não acredito que a Bíblia use figuras sem propósito, aleatoriamente.
Sabe por que são 4 leprosos que Deus usa? É justamente para mostrar a figura que a gente não precisa ser perfeito para cumprir o nosso chamado. A gente só precisa ter disposição. A gente só precisa estar disponível. Porque quem faz a obra de verdade é o Espírito Santo. Nós só somos o canal que Deus escolheu. Eles não eram líderes, eles não eram formados, eles não eram teólogos, eles eram meros 4 leprosos que estavam na porta de uma cidade, já tinham até desistido da vida, que estavam na sua última tentativa. E aí Deus faz uma obra milagrosa na vida deles, e eles fazem o quê? Vamos compartilhar. Eles vão lá e compartilham, se tornam mensageiros das boas notícias do Senhor. É o que Deus espera de nós. Que mesmo que nós nos sintamos rejeitados pela sociedade, porque um leproso nessa época, ele era escanteado, vocês sabem disso, imagino eu que saibam, que um leproso ele não podia viver em sociedade, havia locais específicos para colocar os leprosos, porque eles eram considerados impuros, mas Deus usou quem para levar a boa notícia? Os leprosos. É assim que Deus age. Ele escolhe os improváveis. Aprove a Deus escolher aqueles que não são, para envergonhar os que são, diz as Escrituras. Então para de dar desculpa. Você sabe que é desculpa. E vou te falar uma coisa, eu sempre digo isso: quanto mais bom em argumentar você fica, pior você fica para se arrepender. Mais difícil se arrepender é. Argumentadores têm muita dificuldade de se arrepender. Gente que arruma que é bom em arrumar desculpa, não se arrepende. Nós fomos, olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Eu vou ler na NVI. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Por meio de quem ele fala? Por meio de quem Deus faz o apelo? Por meio do seu povo, da sua igreja. Essa é a maneira que Deus escolheu. Aprove a Deus salvar a humanidade, usando o homem. Se essa verdade te incomoda no interior, você precisa urgente para a presença de Deus resolver isso. Você precisa resolver o evangelho que você vive. Você precisa rever suas motivações. Você precisa rever o senhorio de Cristo no teu coração, para ver se Ele é Senhor da sua vida de verdade. Urgente, urgente, irmão. Urgente. Você precisa rever isso urgente, para você não ficar perdendo tempo no engano, para você não viver uma vida religiosa enganada, para que você seja livre para a glória de Deus. Então o que nós precisamos, não precisamos ser perfeitos, nós só precisamos de uma consciência missionária e dizer sim em obediência ao chamado de Deus para a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 1, eu finalizo com esse texto, verso 27 e 29, diz: mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as coisas que não são, para invalidar os que são. E o verso 29 diz: a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. O que a gente argumenta diante disso? Eu sou fraco. Aí Deus está dizendo assim: eu sei, e foi por isso que te escolhi. Eu não sei falar. Deus diz para ti: eu sei, por isso te escolhi. Pastor, mas eu não fiz nenhum curso. Jesus diz para ti: eu sei, por isso te escolhi também. Ele vai te capacitando no caminho, você vai aprendendo, precisa ser Ele a gerar essas coisas. Imagina, se você vai cumprir seu chamado depois de fazer um monte de curso, de fazer estudar e fazer teologia, sabe o que acontece? Você é orgulhoso, você não confia em Jesus, você confia na sua capacitação. Com isso eu não estou dizendo que é errado estudar, eu estou dizendo que a resposta inicial é do jeito que a gente está. Deus vai nos capacitando e nos dando mais conhecimento à medida que nos relacionamos com Ele. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus.